Salmo 84. Nós colocamos aqui como tema do mês, provavelmente mais de um mês, Salmos para hoje. Aproveitando que nós estamos estudando Salmos na escola dominical, estaremos fazendo uma leitura dos Salmos também aos domingos à noite, os dias que eu estiver aqui pregando. Vamos fazer essa leitura, Salmo 84. Os irmãos queiram acompanhar em suas Bíblias. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Nós vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, por exemplos de pessoas que glorificaram o nome do Senhor, que exaltaram o nome do Senhor, ó Deus, expressaram realmente grande amor, desejo de estar na tua presença. Que possamos aprender com estes grandes homens do passado e com essas palavras desse salmo nesta noite. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. O aniversariante é você. Quando nós falamos em aniversário da igreja, a pergunta que fica: quem é a igreja? A igreja é algo distante de nós, né? Vamos lá ajudar a igreja. Às vezes a gente faz essa separação, né? De nós e a igreja. O aniversariante é você, ou seja, você é a igreja. Por ser a igreja, você está completando mais um ano de vida. Nós completamos 2 vezes aniversário, né? O aniversário do nascimento físico, e também deveríamos todo ano completar o aniversário do nosso nascimento espiritual. A partir do momento em que você talvez colocou na sua agenda como o dia que você realmente passou a se dedicar mais, se converteu, passou a servir mais a Cristo. No caso nosso, vamos deixar essa comemoração para o aniversário da própria igreja, que você é membro. Todas as vezes nós estamos comemorando mais um ano que nós estamos dedicando ao serviço do Reino de Deus. No caso nosso, na Igreja Presbiteriana do Jardim Maringá. E quando se pensa em ser um aniversariante, 2 coisas vêm sempre à nossa mente. A primeira é agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que Deus permitiu que eu vivesse, que eu pudesse fazer ou participar na minha igreja. Então nós estamos sim num tempo de gratidão. Como é bom poder olhar, uns estão há pouco tempo aqui, outros há mais tempo, mas olhar para a obra de Deus nesta cidade, mais especificamente neste local, e saber que nós servimos a Deus. Mas algo mais importante, algo muito importante, não é só olhar para o passado, mas é colocar-se nas mãos de Deus e já sonhar com o próximo ano, com a nova oportunidade que Deus dá a cada um de nós em ser igreja do Senhor Jesus, em servir ao Senhor Jesus. Quando nós completamos mais um ano de vida, nós
assumimos um novo compromisso. Deve ser esse renovar de Deus no nosso coração, no desejo de servir mais a Deus, de andar mais nos caminhos de Deus. Eu escolhi este salmo porque realmente é um salmo que demonstra uma pessoa que ama a obra de Deus, que ama os caminhos de Deus. Nós sabemos que no passado havia uma certa diferença do que acontece hoje. Antes de Jesus, antes da igreja ser formada, o centro eram os altares, o tabernáculo, a presença de Deus, primeiro nas peregrinações e depois no templo. Nós sabemos que a grande alegria daquelas pessoas estarem lá, próximo, no santuário de Deus, adorando a Deus. Hoje nós temos essa grande alegria, não apenas quando nós estamos na igreja, né? Aqui não é o único lugar que nós servimos a Deus, que nós sentimos a presença de Deus mais próxima, mas a presença de Deus está em nós através do Espírito Santo. Mas apesar dessa pequena diferença, há uma grande igualdade, que é a alegria de ter a presença de Deus, de viver na presença de Deus, de conhecer a Deus. Este salmista expressa uma grande alegria pela presença de Deus. O que parece é que ele, por certo tempo, foi afastado, ele não pôde estar ali na presença ou no tabernáculo, e ele naquele tempo sentiu uma grande dor, uma grande ansiedade, desejo de estar novamente. E depois que ele tem essa oportunidade novamente de estar na presença de Deus, ele muito se alegra, e ele se expressa aqui colocando a sua grande alegria de estar na presença de Deus, de estar com Deus, de participar da presença de Deus. Ele se alegra muito por isso. Irmãos, nós, em sermos um aniversariante, em sermos uma pessoa, um membro da igreja do Senhor Jesus, seja da igreja do Jardim Maringá ou de outra igreja, sermos membros da igreja do Senhor Jesus, nós precisamos resgatar essa alegria do salmista, este prazer de estar na presença de Deus, de servir a Deus, de estar envolvido com aquilo que agrada a Deus. Aqui nós podemos ver algumas características. A primeira é o amor que ele dedica a Deus. Quando ele diz, quão amáveis são os teus tabernáculos, ou seja, como a presença de Deus é algo que é uma presença de grande amor. Amáveis, como é um objeto de amor a presença de Deus, estar na presença de Deus. Ele diz que são tão amáveis os tabernáculos, ou seja, estar nessa presença de Deus, que ele expressa no versículo 2: minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. A ideia de uma alma que suspira e desfalece é alguém que sente muito a necessidade de estar na presença de Deus. É interessante que talvez o separar-se da presença de Deus poderia tirar dele esse desejo de estar novamente, poderia se entreter com outras coisas e não sentir falta. Mas por mais tempo que ele ficava afastado, mais ele sentia falta daquele tempo em que ele estava na presença de Deus. A sua alma suspirava por essa presença. A ideia de gosto de estar na presença de Deus, regozijo-me na presença de Deus, a minha alma anseia e desfalece. O exemplo que é dado aqui é como um pardal que encontra uma casa, um filhote que está protegido em seu ninho. Assim, eu
na presença do Senhor. Eu encontro nos teus altares essa proteção. Ou seja, ele demonstra amor. Amor à presença de Deus. Aquilo que nós amamos é realmente aquilo que nós não conseguimos ficar sem, que nós buscamos. Você já reparou, algumas coisas a gente não precisa colocar na agenda? Por quê? Porque a gente nunca vai esquecer. São coisas tão principais que a gente não precisa colocar na agenda. Embora hoje o mundo anda tão esquecido que tem gente que tem que colocar na agenda até descer o filho do carro, né? Levar o filho para a escola, buscar o filho na escola, coisas assim. Por causa de uma vida tão cheia, tão tumultuada, com agendas tão complicadas. Mas ainda, nós cremos que não precisamos colocar na nossa agenda amar ao Senhor, dedicar tempo ao Senhor, porque isso é algo que vem para nós como respiração, como desejo. Tem uma frase que diz, eu não preciso ser lembrado da oração, porque eu não consigo ficar sem orar. Alguém consegue ficar sem orar? Se a gente consegue ficar sem orar, alguma coisa está errada. Alguém fica sem Deus, sem a presença de Deus, sem adorar a Deus? Eu amo ao Senhor. Eu amo ao Senhor. Minha alma anseia, desfalece pela presença do Senhor. É um texto que eu acho muito oportuno para fazer uma comparação neste caso. É um texto de Jó 19, 27, quando Jó, depois de falar a respeito da sua dor, das suas dificuldades, aquele texto que nós lemos aqui a semana passada de manhã, que ele fala que ainda cortada a árvore voltará a dar frutos, voltará o seu ramo, florescerá. Ele está falando sobre um tempo em que ele encontraria com o Senhor novamente, e ele fala sobre a ressurreição. E esse versículo diz: vê-lo-ei por mim mesmos, meus olhos o verão, e não outros, de saudade me desfalece o coração dentro de mim. Jó 19, 27. Esse texto expressa o grande desejo de estar na presença de Deus. Quantas vezes será que nós paramos assim e ficamos pensando, eu não vejo a hora de encontrar-me com o Senhor? Será um dia maravilhoso, onde nós seremos transformados, onde nós podemos realmente ver a glória de Deus. São coisas assim que nós devemos amar. O salmista também fala sobre alegria. Versículo 4: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. E ele traz essa ideia da alegria na presença do Senhor. Outra coisa que não pode faltar em nós é essa alegria. Se nós não conseguimos ter a alegria no Senhor, alguma coisa está errada. O mundo muitas vezes vive em duas situações, né? A tragédia e a comédia. Já perceberam? Às vezes a gente encontra pessoas, elas falam sobre as tragédias da vida. Mas em meio a tanta tragédia, nós vemos a comédia, a folia. O homem facilmente pula de um momento em que ele fala que está tudo perdido, e pula literalmente, né? Pula para a folia. Festejar, está tudo perdido, o que você vai festejar? E se perde numa alegria falsa, descomprometida com Deus. Nós temos uma alegria diferente. Essa alegria de estar na presença do Senhor. Versículo 5 diz: bem-aventurado ainda o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram caminhos aplanados. Olha que diferença a nossa alegria. Habitam
em tua casa. A alegria de quem, no caso aqui, não é simplesmente de quem vem à igreja, mas de quem serve a Deus em todo o tempo, né? O culto racional, em que podemos dizer assim, que Deus habita nele. Então, feliz é aquele que vive na presença de Deus. E um tempo feliz é a igreja, é a presença de Deus aqui na casa de Deus. Mas feliz é aquele em que vive na presença de Deus. E depois ele diz, feliz é aquele que tem a força no Senhor. E esse tem caminhos aplanados, caminhos abençoados. Esses caminhos de força, eles se expressam até mesmo quando passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Essa ideia de que a alegria, ela é contagiante. A alegria do cristão, ela contagia o outro. Nós não podemos ser influenciados pela tristeza do mundo. Como eu disse hoje cedo, quando nós passamos na escuridão, o que acontece? Nós levamos a luz. Não pode ser o contrário. Quando nós andamos por um deserto, fazemos desse deserto um manancial. Pense numa flor que nasce no deserto. Aquele deserto fica mais bonito por causa de uma pequena flor que resolveu vencer as barreiras e nascer naquele lugar. A vida fica melhor quando nós passamos por dificuldades, por caminhos secos, mas nós caminhamos felizes nesses caminhos. Alguém aqui fala a respeito de uma caminhada do povo para ir até o templo. Aquele deserto sem graça, sabe aquelas fotos de deserto, tudo parado? De repente é tomado de alegria, porque o povo de Deus vem caminhando pelas ruas, ou pelo deserto, cantando e alegrando aquele ambiente. Nós que alegramos o ambiente onde nós estamos. E por que essa alegria? Porque eles estavam caminhando para Jerusalém, para o templo. A alegria estava em que eles estavam se aproximando mais da presença de Deus. Por que nós caminhamos em alegria? Porque nós olhamos ao nosso redor e vemos os problemas e somos masoquistas, né? Não, nós caminhamos em alegria porque nós temos um alvo. Nós caminhamos para a presença de Deus e já caminhamos na presença de Deus. A nossa alegria tem que ser muito maior ainda do que este povo, que talvez precisava estar ali no templo para sentir mais essa presença de Deus. Porque, irmãos, a alegria de Deus, ela não escolhe lugar, ela não escolhe talvez um momento bom na nossa vida, que nós chamamos de momento bom, mas quando essa alegria do Senhor vem sobre nós, é inexplicável. Como que a gente explica a alegria? Por que você está alegre? As crianças cantaram isso hoje? Estou alegre? Não, né? Podia ter cantado, né? Podia ter cantado. Por que estou alegre? Cristo me salvou, é isso? A letra? Simples assim. Estou alegre. Porque estás alegre. Estou alegre. O que mais? Cristo e também me transformou. Por isso eu alegre estou. Olha, a mensagem inteira de hoje à noite, as crianças poderiam cantar numa frase. Repare a diferença, irmãos. Por que eu estou alegre? Porque eu conheço a Deus. Porque eu sei que Deus está comigo. Porque eu tenho essa força no Senhor. E esses vão indo de força em força. Qual que é a ideia? Uma força que vai aumentando com o tempo. Força em força. Estou assim alegre.
A alegria do salmista, ele demonstra a provisão do Senhor na vida dele. Quando ele diz, versículo 8, Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Ele não deixa de clamar ao Senhor, pedindo a provisão, confiando no Senhor. E ele diz, olha, ó Deus, contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Nesta oração, ele agradece a Deus, porque o Senhor é o sol e o escudo. O sol que brilha, né, sobre nós, a glória de Deus, o escudo da proteção. O Senhor é fonte de toda a luz, de todo poder, de toda a proteção, e ele agradece a Deus por isso. Mas aqui ele faz uma declaração muito forte: um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Podemos dizer que uma hora bem vivida na presença do Senhor, e que realmente nós adoramos a Deus, servimos a Deus, vale muito mais do que muitas e muitas horas, milhares de horas, em que nós distanciamos da presença do Senhor. Por isso o Senhor é a alegria, o Senhor é a presença da alegria na vida dele. Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia, feliz o homem que em ti confia. Irmãos, quanto nós temos essa necessidade, esse apetite, a presença de Deus. Nós precisamos mais e mais pedir a Deus que Ele nos dê isso. Eu creio que a gente se preocupa com tantas coisas, talvez fazemos tantos pedidos para Deus, e não é errado a gente colocar diante de Deus, graças a Deus que nós colocamos diante de Deus as nossas necessidades. Mas a maior necessidade que nós temos e precisamos colocar diante de Deus é que Ele realmente aumente em nosso coração esse desejo de conhecê-lo, de estar na presença do Senhor, de buscar a presença do Senhor, de poder dizer que eu prefiro estar na presença do Senhor do que a permanecer nas tendas da perversidade, ou seja, do que buscar o pecado, do que buscar qualquer outra coisa. Eu prefiro estar na presença de Deus, servir a Deus. E dessa forma, nós vamos realmente ser igreja. Nós vamos realmente não só completar mais um ano de vida, mas renovar o nosso compromisso, as coisas de Deus, com a presença do Senhor. Hoje de manhã nós falamos a respeito dessa necessidade. Seja você mesmo. A necessidade de ser você mesmo. Mas a questão aqui é: quem sou eu? Eu digo, você é a igreja do Senhor Jesus. Essa conscientização. Nós não devemos deixar o inimigo colocar nenhuma outra personalidade, né? Tentar colocar em nós qualquer outra ideia. O inimigo tenta dizer, você é um derrotado, ou você é um viciado, ou você é um... seja o que for. A Bíblia diz, tais fostes alguns de vós. Fostes comprados por preço. Nós vamos participar da ceia há pouco. Porque Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Nós fomos transportados do reino das trevas para a luz. E quem nós somos? O texto de hoje cedo diz, vocês são a luz do mundo. Quem nós somos? A igreja
do Senhor Jesus Cristo. E nós temos que pedir que Deus esteja nos dando identidade. Que Deus esteja colocando em nós a identidade verdadeira nos nossos corações. Que como filhos da luz, nosso desejo seja o Senhor. O nosso amor aumente mais e mais. E possamos dizer: quão amáveis são os teus tabernáculos. Como eu amo a tua presença. Como eu amo a tua lei. Que possamos dizer, como o salmista: minha alma anseia por ti. Minha alegria está no Senhor. Meu suprimento está no Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Nos dê mais e mais a verdade. Apague, tire de nós tantas influências que tentam nos tirar dessa verdade. Que possamos ser como esses salmistas, que amavam a casa de Deus, que ansiavam pela presença de Deus. Uma vez eu estava ouvindo uma história, diz que existem algumas igrejas que quando um membro da igreja comete alguma coisa errada, assim, não nada muito sério, mas errado em relação ao que a igreja acredita que seja errado, coisas assim, né? O pastor tira o ministério. Já ouviram essa história, mais ou menos? Aí eu fiquei pensando, gente, se a gente fizer isso na igreja presbiteriana, não vai dar certo, porque você tira o ministério e falou para ela: oh, glória, Senhor, obrigado, pastor, que o Senhor tirou o ministério, né? Ou seja, que bom. Porque se você dá o ministério, o irmão fala: ah, não, pastor, eu não posso, né? Imagina tirar o ministério, a pessoa vai achar ótimo. Mas é uma brincadeira, irmãos, que nós estamos dizendo, para perceber como às vezes a gente, no lugar de perceber um privilégio, que é de servir a Deus, a gente fica dizendo: não, eu prefiro que o outro faça. Eu não vou me envolver com isso. Que a gente possa entender essa necessidade, né? Ter esse desejo de amar e perceber que a minha vida é o ministério. E ninguém pode tirar o ministério de ninguém, porque Deus que nos deu o ministério. Nós podemos servi-lo. E que o nosso coração deseje isso, como aniversariante, como alguém que tem essa identidade. Eu tenho minha identidade, a minha identidade não é simplesmente José Manuel, mas a minha identidade é membro da igreja do Senhor Jesus, membro da igreja presbiteriana do Jardim Maringá, porque Deus te colocou aqui, e com o membro dessa igreja, que Deus coloque no seu coração este amor à causa do Senhor. Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Deus querido, nós te louvamos, Senhor Deus, pela bênção de conhecer ao Senhor, ó Deus. Pai amado, que nenhum de nós perca este amor, ó Deus. Primeiro amor que o Senhor colocou no nosso coração, o desejo de servir, ó Deus. Que nada venha apagar isso, Senhor Deus. Ó Deus querido, não permitas que os problemas, que as limitações uns dos outros, que as diferenças uns dos outros, que nada, ó Deus, não permitas que nada venha nos afastar do amor ao Senhor, ó Deus. Pois sabemos que às vezes esses problemas que surgem, eles são empecilhos para que a gente venha servi-lo melhor, ó Deus. Ó Pai amado, obrigado pelos irmãos que estão aqui hoje. O Senhor, ó Deus, colocou no coração de cada um de estar aqui hoje. E que este seja o compromisso de cada um em te servir, ó Deus. Aqueles que são membros dessa igreja, que o Senhor coloque no coração deles o desejo de realmente praticar, em trabalhar, em servir ao Senhor, ó Deus. E que o Senhor Deus esteja com cada um de nós, Senhor Deus. Esteja com cada um de nós, aumentando-nos a fé, aumentando-nos o amor pela tua obra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.